Você que é escritor e já está com o seu livro pronto, sabe qual é a melhor maneira de publicar esse livro sem sair no prejuízo? Eu achava que eu sabia até descobrir a diferença entre editoras tradicionais e editoras prestadoras de serviço. Eu já adianto em dizer que você deveria ficar bem longe das editoras prestadoras de serviço. Mas se você não sabe por quê, fica até o fim desse vídeo que eu vou explicar direitinho como funciona. Gente, eu tô muito feliz em dizer que eu consegui uma publicação gratuita. A editora disse que a minha história é muito boa e o meu livro foi aprovado para ser publicado. Eu não vou ter que pagar nada pela publicação. Bem, mas eu tive que me comprometer em vender 1000 exemplares do livro. Então é isso, gente. Me ajudem nessa pré-venda. Eu vou precisar. Esse é o segundo capítulo da série Publicando Meu Livro. E para quem ainda não viu o primeiro vídeo, tá aqui no meu perfil. Nesse vídeo eu vou explicar sobre editoras tradicionais e editoras prestadoras de serviço. Eu vou dizer qual é a diferença entre elas e explicar o que vale mais a pena. Bom, no primeiro vídeo dessa série eu falei sobre o meu livro Fragmentos do Eu, que vai ser o meu primeiro livro a ser publicado. Antes disso, eu fiz algumas publicações, mas foi por meio de antologia. Para quem não sabe, antologia é quando você publica um texto, pode ser um conto, um poema, enfim, qualquer tipo de texto, em um livro com mais autores. Então, é o seu texto com o texto de outros autores. E só com essa experiência em antologias já deu para perceber como funciona essas editoras prestadoras de serviço. Mas, simplificando, falando em poucas palavras, a editora prestadora de serviços ela está interessada em vender a publicação para o autor, enquanto a editora tradicional está mais interessada em vender o livro para leitores. Tá, mas como isso funciona? Com as editoras tradicionais é mais difícil conseguir uma publicação, porque elas não cobram do autor para publicar o livro, mas elas publicam livros que elas sabem que o público vai ler. Então, quando a gente pensa nisso, né, logo a gente pensa assim, então essas editoras grandes, elas só publicam conteúdos bons, mas não necessariamente. Elas publicam conteúdos que sabem que vai ter bastante gente querendo ler, ou seja, pessoas que já são famosas, pessoas que já têm um certo público, ou algum tipo de conteúdo que chama a atenção, então independente de ser bom ou não ser. Mas isso vai muito de acordo com cada editora, porque dependendo, pode ser que uma editora não queira publicar algo que seja contra os valores dela ou algo assim. Mas, resumindo, uma editora tradicional não cobra para publicar o livro do autor. E normalmente essas editoras não têm processos assim, seleções abertas o tempo todo. Normalmente elas abrem uma seleção uma vez no ano e é o momento que elas estão abertas a receber originais. E aí o autor pode enviar o original, às vezes precisa enviar pelo correio, às vezes pode enviar por e-mail, enfim. Isso vai depender de cada editora. Mas existem alguns casos onde a editora prestadora de serviços não cobra a publicação, que foi o que aconteceu quando eu publiquei o meu conto por uma antologia. Eu enviei o meu conto para esse edital que estava em aberto e disseram que eu fui aprovado e que a publicação seria gratuita. E realmente a publicação foi gratuita, mas tinha um porém. Eu tinha que ficar com 10 exemplares do livro e eu tive que comprar esses exemplares e a editora me disse que eu poderia vender por conta própria. E, gente, parece pouco, mas 10 exemplares é muita coisa. Disseram que a gente tinha que comprar esses exemplares para custear os gastos da publicação, já que a gente não pagou pela publicação. Gente, vou dizer uma coisa. Essa editora nem mesmo fez um lançamento do nosso livro. Assim, quando eu postava alguma coisa do livro no meu Instagram, eles compartilhavam, sabe? Mas era só isso, gente. Não teve divulgação, não teve nada assim. E para piorar, eu só recebia algo do livro quando eu mandava pelo meu link da plataforma do Hotmart. Então, assim, eu praticamente não ganhei nada com essa publicação. E tive esse gasto comprando os 10 exemplares e não consegui vender. Eu só vendi acho que uns 3 no máximo e o resto eu tive que dar de presente, enfim. Então, gente, não caiam nisso. Por mais que a editora fale que a publicação é gratuita, que não sei o quê, olhem bem o contrato e tirem todas as dúvidas, porque sempre tem um porém.
Bom, e o que aconteceu no fim? É como eu falei, a editora prestadora de serviços se interessa apenas em vender a publicação. Então, no fim, não fizeram nenhuma divulgação direito desse livro, não teve nenhum lançamento com a gente. Prometeram que ia ter uma live em que iam entrevistar os autores, mas não teve. E acabou não tendo nada, sabe? E por fim, essa editora simplesmente sumiu, desapareceu. Eu procurei os perfis nas redes sociais, não achei mais nada sobre essa editora. Essa editora simplesmente sumiu do mapa. Depois de 2 anos, enviaram um e-mail dizendo que os direitos autorais tinham acabado e que os autores podiam fazer o que quisessem com o livro, podiam publicar qualquer coisa, podiam vender por conta própria, enfim, fazer o que quisessem. E, gente, foi, assim, uma besteira mesmo, porque não veio nada dessa publicação, sabe? Não veio nenhuma divulgação maior, um reconhecimento de algo assim, sabe? Não serviu nem para ganhar um público. Então, assim, tomem muito cuidado com esses golpes dessas editoras. Bom, para quem viu o primeiro vídeo que eu falei sobre o Fragmentos do Eu, que é o meu livro, que agora eu estou tentando publicar e buscando me informar bastante antes, né? Sobre a melhor maneira de publicar esse livro. Bom, no primeiro vídeo eu falei, né, que Fragmentos do Eu é um livro de contos e todos esses contos são sobre pessoas transmasculinas, são livros que falam sobre a transmasculinidade, falam sobre a relação que homens trans têm um com o outro, então também fala sobre homossexualidade entre homens trans, e eu acho que isso já torna esse livro bem diferente, porque eu pelo menos nunca vi algum livro falar sobre esses temas juntos, assim, e eu gostaria de ver se tiver algum livro, eu quero muito saber. Mas enfim, vou falar um pouco mais. Eu pretendo a cada vídeo que eu fazer, eu trazer um pouco mais de curiosidade sobre esse livro, falar um pouco mais sobre o meu livro. Então, assim, uma coisa que eu posso falar sobre o meu livro é que eu sempre gostei de escrever histórias mais pé no chão, mais sobre o dia a dia, realidade. Eu gosto de escrever fantasia também, inclusive o conto que eu publiquei por essa antologia era um conto de fantasia, mas eu gosto mais de trazer algo que esteja mais próximo da nossa vida, do nosso cotidiano. E eu falo bastante sobre o Brasil nesse livro. Em cada conto eu trago cidades assim brasileiras mesmo. Eu busco colocar o nome dos personagens assim também, sabe? Nomes que remetem mais ao Brasil, coisas que trazem mais a nossa cultura. Eu acho muito importante que os novos autores e as pessoas que escrevem hoje em dia tragam mais essa brasilidade, mais cultura do nosso país mesmo através da literatura. Bom, mas é isso. Eu recomendo bastante procurar editoras tradicionais e formas de publicar sem ter que pagar. Eu não recomendo publicar por editoras prestadoras de serviço, mas eu não conheço todas. Na verdade, eu conheci poucas, mas na pouca experiência que eu tive e no que eu ouvi falar sobre isso pesquisando, não é algo muito bom, não é algo muito recomendável. Eu também recomendaria uma publicação independente, mas eu ainda preciso entender mais sobre isso, como isso funciona, e isso vai ser assunto para um próximo vídeo. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, comentem bastante, compartilhem, dê sua opinião do que vocês acharam sobre isso e se gostaram desse tipo de conteúdo e sugestões para os próximos vídeos. E é isso.